Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde que foi preparado com muito carinho para cada um de vocês. Mas precisamos antes nos consagrarmos a Nossa Senhora. Então eu já te convido, reúnam todos aí, vão fechando os olhos, silenciando o coração para nos consagrarmos a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, quão maravilhoso é quando nos consagramos à Mãezinha do Céu. Quando colocamos a ela os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas, e ela leva até o coração do menino Jesus. É muito bom nós estarmos na caminhada, sobretudo com fé, né, gente? Fortalecendo cada vez mais a nossa fé, reforçando cada vez mais, para que a gente tenha uma fé madura, sabendo que as coisas acontecem em nossa vida também no tempo e nos desígnios de Deus para cada um de nós. Eu quero convidar todos vocês para acompanharem o programa dessa semana. Olha só, gente, nós falaremos sobre Alzheimer. E o nosso convidado é o Dr. Marcílio Delmontes, ele que é médico neurologista, já está aguardando ali para a gente poder iniciar a nossa entrevista e vai trazer informações muito relevantes, sobretudo na questão do cuidar de um paciente, de um familiar com Alzheimer. Você tem algum familiar aí que acabou de ser diagnosticado, então você já vive essa realidade em sua vida? Vamos acompanhar aqui as orientações do nosso querido Dr. Marcílio. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre, né, gente, todos vocês que acompanham aqui a TV Imaculada. E hoje, neste programa, como vocês viram, mais uma vez aqui conosco, nós estamos muito felizes em recebê-lo, Dr. Marcílio Delmontes, ele que é médico neurologista e vai falar sobre Alzheimer aqui com a gente. Ele já trouxe uma série de informações, mas é sempre importante reforçarmos, né, sobretudo esses cuidados que nós devemos ter em relação a um paciente. Doutor Marcílio, seja muito bem-vindo aqui conosco mais uma vez. Nós estamos muito felizes pelo seu sim aqui. Eu acredito que a quarta vez o senhor já está aqui conosco, trazendo informações tão relevantes sobre o seu fazer, não, doutor Marcílio? Pois é, não, eu que agradeço essa oportunidade, né, para a gente discutir um tema tão relevante, né, na área neurológica, quer dizer, falamos na medicina geral, né? Exato. Então, eu fico muito feliz para a gente poder estar mais uma vez juntos aqui, claro, e eu só tenho a agradecer. E é tão importante quando os nossos convidados trazem de uma forma clara para que a população tenha uma compreensão maior, né, acerca das doenças que são acometidas, assim como o senhor traz. Tanto é que o senhor está aqui novamente para falar com a gente. E desta vez nós vamos falar sobre Alzheimer, doutor Marcílio. O que vem exatamente a ser Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, então é um processo que vai degenerando progressivamente o cérebro, né? E é um quadro mais comum na idade idosa, né? Ele tem uma prevalência, principalmente depois da sexta década de vida, quer dizer, dos 65 anos de idade, onde tem maior incidência da doença de Alzheimer. Quanto mais aumenta essa expectativa de vida, nós temos observado que tem aumentado a incidência dessa doença. E o que se observa, né, a cada 5 anos a mais de vida, depois de 65 anos, mais do que dobra. Por exemplo, dos 65 aos 70 anos de idade, você tem um percentual de chance de envolver um quadro demencial, no caso o Alzheimer. Aos 75 dobra, aos 80 dobra, porque cada vez mais vai dobrando. Quanto mais você vai tendo o envelhecimento, a longevidade, maior a chance. Teoricamente, se a pessoa vivesse, digamos, uns 140 anos, praticamente todo mundo chegaria lá com o Alzheimer. Então, ela é uma doença que, das demências, ela pega em torno de 70% dos casos de doenças demenciais, né?
E o que seria então essa demência? Como você vai ter uma degeneração, morte celular, vai dando uma atrofia cerebral, e os sintomas principais que mais se observa são distúrbios minérgicos, alterações de memória, né? Principalmente a memória de trabalho, aquela memória imediata. Você vai observando, a pessoa vai tendo dificuldade. Ó, meu pai, meu tio, meu avô, às vezes esposo está com dificuldade de memória, já tem mais de 6 meses com esse padrão de alterações. Às vezes são alterações até sutis. Opa, é interessante se investigar. Começa com alterações, como eu falei, de memória imediata, a pessoa tendo dificuldade para gravar, fatos recentes, depois começa a ter alterações às vezes, de comportamento, alterações de conduta, vão aparecendo outros sintomas, mas no caso da demência de Alzheimer, de início tardio, porque existe uma forma precoce que acontece antes dos 65 anos. Na forma que é mais incidente nessa faixa etária, um dos primeiros sintomas é exatamente distúrbio de memória imediata, e depois vão aparecendo outros distúrbios na sequência, né? Porque é Entendo. observado em processo de envelhecimento natural. Quer dizer, então o meu avô tem 80 anos, ele está com dificuldade, a gente percebe que ele anda meio repetitivo, fala a mesma história várias vezes, a pergunta mesma repete várias vezes, uma alteração de comportamento, algo que ele não fazia antes, está fazendo, aí você caduquice. Opa, antes de pensar nisso, primeiro que eu tenho que pensar é quadro inicial, né? Porque isso não seria normal mesmo nessa faixa etária, quer dizer, não seria um envelhecimento natural, essas alterações de memória, comportamento e conduta, não. E, como eu falei, como o Alzheimer é a incidência é a que mais prevalece, então tem que se investigar. Então precisa se fazer o quê? Uma avaliação médica para você chegar ao diagnóstico, porque o quanto antes você tratar e intervir, melhor, né? Porque é um processo que tem caráter progressivo, quer dizer, ela tem uma evolução, não é um quadro estacionário. Porque mesmo com o tratamento, hoje em dia, que nós temos disponíveis, ele dá uma retardada na evolução, tem uma melhora inicial observável, mas com o tempo você vai notando que mesmo com medicamentos, esse quadro vai evoluindo progressivamente, né? Piora gradativa da memória, do comportamento, ele vai tendo uma evolução, né? Alterações tanto de linguagem, dificuldade de comunicação, alterações de marcha e assim vai, uma série de outros fatores vão acontecendo, tanto do ponto de vista cognitivo, mental, quanto motor e conduta. Doutor Marcílio, como o senhor colocou, significa então que não tem cura, né? Que é um quadro evolutivo, os sintomas eles vão acrescendo cada vez mais. No entanto, como é que a família começa a perceber? O senhor falou sobre a questão da memória, mas na correria, no dia a dia, se for, por exemplo, um idoso que tem algumas atividades e aí ele tem alguns lapsos de memória, não significa necessariamente que o Alzheimer está sendo instalado nele, mas como é que pode-se ter uma noção exata de que, não, precisamos de uma ajuda profissional para a gente poder saber o que está acontecendo. Porque às vezes pode, como eu falei, só simplesmente ser por conta do estresse do dia a dia, às vezes uma dificuldade financeira, ou então um problema familiar, né? Como é que a família tem essa válvula de escape para poder perceber qual é o momento correto? Porque mesmo que seja algo que for detectado precocemente, como o senhor falou, não vai evitar, né, a evolução do quadro, mas pelo menos pode atrasar, vamos dizer assim, um pouco mais esses sintomas com o tratamento, dando, sobretudo, qualidade de vida para o paciente e para a família que está ao redor, né? Mas qual que é o momento que a família fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, além da memória? Então, é uma coisa que você bem colocou, até essa questão da pandemia, né, que é algo que tem mudado muito a rotina, e muitas pessoas de idade, a gente observa que o fato de ficar parado, né, não ter uma rotina, não ter uma atividade mental, física mais intensa, e o desenvolvimento de muitos quadros emocionais, psiquiátricos, principalmente depressão. A depressão tem como primeiro sintoma cognitivo déficit de memória. Então, você imagina uma pessoa idosa tem lá mais de 60 anos, 70, 80, por exemplo, que antes estava com um padrão de memória, conduta, tudo preservado, de repente começa a manifestar um distúrbio de memória. Aí você observa, quer dizer, opa, o quadro está persistindo. Pode ser um quadro depressivo. A gente tem observado que é muito comum nós recebemos no consultório, às vezes os filhos trazendo ou o pai ou a mãe, preocupado com a possibilidade exatamente de um quadro demencial. Quando você vai avaliar, na verdade o paciente estava deprimido. Aí você trata o quadro da depressão, ele melhora. Aí, como você bem perguntou,
Mas quando eu tenho que já ficar mais vigilante e tomar uma conduta, né? Como eu falei, quadros transitórios acontecem, mas já tem meses de evolução. Estamos observando que esse é um quadro que está se tornando mais gradativo, progressivo, ele não melhora, não só os familiares, outras pessoas também estão observando que está tendo esse tipo de dificuldade, quer dizer, então requer uma avaliação. Como eu falei, já tem, no mínimo, por exemplo, 6 meses de evolução com distúrbio de memória. É interessante você avaliar. É claro que não precisa esperar tudo isso, mas dando um exemplo, a partir desse período de tempo, com distúrbio de memória persistindo, é necessário, se faz estritamente necessário uma avaliação médica. Sim. É claro que se você observa no início, porque nem sempre o paciente tem um insight dele mesmo observar, porque a gente tem muitas pessoas que às vezes não falam, doutor, eu estou percebendo, eu estou com estudo de memória, eu estou percebendo isso, não é que ninguém comentou. Às vezes ele é uma pessoa que tem um nível intelectual melhor, ele é mais observador. Então, aí ele mesmo procura, mas grande parte não, tem que ter alguém, um contactante, né, da família, às vezes até um empregado, um trabalho que trabalha em casa, nota e já dá um alerta. Então, diante disso, é interessante fazer uma avaliação, porque, como eu falei, poderia ser, às vezes, apenas um quadro emocional, né? Você comentou ansiedade, distúrbio de sono, pode estar acontecendo, pode ser algum medicamento que ele está fazendo uso, pode dar distúrbio de memória. Tem muitas drogas psicotrópicas que podem dar o que a gente chama de demência farmacológica. Tem anticonvulsivante, por exemplo, que às vezes a pessoa começa a usar, a capacidade de fixação, memória imediata e de lembrar fatos antigos perde por completo. Então, quer dizer, às vezes tem que analisar. Não, mas não houve nenhum tipo de tratamento, não tem um remédio novo, não está com infecção, o paciente está dormindo bem, não houve nenhuma mudança, está tendo estudo de memória. Tem a necessidade, principalmente, como eu te falei, nessa faixa da sexta década em diante, o quanto antes avaliar é melhor. Quer dizer, não precisaria esperar, como eu falei, um prazo de pelo menos 6 meses, observando se vai espontaneamente melhorar ou não. Por outro lado, né, nessa questão da pandemia, a gente observa muito como sintoma pós-Covid exatamente sobre memória, uma coisa como isso independente da faixa etária. Então a gente pega aí meninada de 20 anos, 30, 40 anos, que tem formas de Covid, inclusive formas leves, e melhora clinicamente depois a queixa de dificuldade de memória, né? Então não precisava usar agenda, tinha uma capacidade de construção, de fixação de memória muito boa, agora está dando furos, está tendo dificuldade. E aí a gente avalia. Claro que o que a gente tem observado, através de exames, inclusive exames de imagem, ressonância, exames mais apurados, você não encontra nenhuma alteração estrutural. Mas é uma coisa que é muito comum e observado, principalmente nesse padrão pós-Covid, porque, na verdade, na grande maioria, a gente observa como um fator assim, transitório. Não dá para dizer quanto tempo, mais ou menos, pode durar isso de memória, mas a gente observa que, às vezes, no prazo de 6 meses, um pouco mais, tem tido melhor. Então, esse daí é uma peculiaridade. Inclusive, idosos, tem um quadro Covid, mesmo que tenha memória boa, pode, depois disso, ter essa manifestação, mas aí foi pós-infecção, né? Eu estou comentando que é um caso à parte, até por coincidência do nosso momento atual. Sim. Mas, como você falou, distúrbio de memória, pacientes, pessoas de idade, é interessante o quanto antes fazer uma avaliação. Mesmo que seja, como você falou, é um distúrbio de sono, é um problema emocional, corrige, pronto. Agora, se precisar, tiver necessidade de uma avaliação mais minuciosa, claro, o médico vai fazer esse estudo, né? E aí por isso da importância também de uma bela anamnese, né, para poder descartar as possibilidades, né, de repente, e aí sim definir realmente como esse diagnóstico de Alzheimer. Mas pode-se dizer também, doutor Marcílio, que é uma doença comum, normal do envelhecimento? Não, como eu falei, quando nós vamos envelhecimento, porque existe o chamado processo de apoptose, que é a chamada morte neuronal, é a morte celular programada. Ok. Isso está muito relacionado com a longevidade, né? Então, se nós imaginarmos que o ser humano tem uma longevidade, expectativa de vida, vamos falar de 100 anos, né? Então, chega um ponto que as células perdem a capacidade de replicação e vai tendo gradativamente uma atrofia, redução, não só a nível cerebral, mas como todo o organismo. Mas a parte que diminui a performance, mas não a ponto da pessoa ficar com déficit. Né? Ok. É claro, ele não vai ter a performance aos 90 anos de memória como tinha os 40, 50, mas ele consegue ter uma preservação funcional e uma autonomia. A demência tira essa autonomia, né? Então,
o fato de ele envelhecer não quer dizer que obrigatoriamente ele vai desenvolver quadro demencial, mas está relacionado ao processo de envelhecimento. Como eu falei, agora, quanto mais aumenta a longevidade, mais vive a pessoa, maior é a chance, porque a idade é um fator que predispõe ao aparecimento do quadro demencial. Exatamente. Então, quer dizer, se a pessoa tem 90 anos, não é esperado, ele vai ter dificuldade de memória, ele vai ter alteração de comportamento, isso é normal para a faixa etária? Não, isso não é normal para a faixa etária. Então, quer dizer, a partir do instante que ele começou a ter alterações, como eu falei, de memória, comportamento, conduta, tem que ser avaliado. Ou é um processo degenerativo, ou pode ser uma demência transitória. Por exemplo, é comum em pessoas idosas, às vezes sofrem algum tipo de trauma de crânio, uma batida, mesmo que seja uma coisa bem tranquila do crânio, pode fazer um hematoma subdural, que é um sangramento que acontece segundo tempo. E geralmente não provoca dor, não é no momento, às vezes aparece semanas, meses depois do trauma, e começa a ter alterações de memória, de marcha, alteração esfincteriana, a pessoa não conseguir segurar o xixi, o intestino. Aí a primeira coisa que vai pensar, está demenciando. Quer dizer, você vai avaliar, na verdade, é um hematoma subdural, é uma hidrocefalia, que chama de pressão normal, são outros quadros, são chamadas demências transitórias. Então, tem que ser avaliado, não se pode interpretar isso como uma coisa, algo normal, porque ele está naquela faixa etária. Então, isso não é esperado. Uhum. Doutor Marcílio, as pessoas falam muito em relação àquela questão de ginástica mental, de ter atividades, né? De não ficar naquela questão da mesmice, nessa questão de uma rotina ferrenha ali. Então, a importância de nós, independente da idade, principalmente na maioridade, de fazer leitura, de ter alguma atividade, não só a física, mas a mental também, para a gente poder calibrar. Isso é mito ou isso é real? É importante, de fato, ele estar com atividade, não ficar só prostrado à televisão, mas procurar desenvolver outras atividades mentais, sobretudo. Isso é real, doutor Marcílio? Sim, com certeza. Uma coisa que já está muito comprovada através de vários trabalhos científicos de longo tempo de estudo, quanto maior a reserva cognitiva, menor é a chance para demencial. Então, se nós fizermos uma comparação, uma pessoa que tem uma atividade intelectual grande, com aquele que não tem uma atividade intelectual, que seja braçal, vou dar um exemplo. Com certeza, aquele que sempre lê, que estuda, que resolve problemas mentais, tem muito menos chance de desenvolver um quadro demencial lá na velhice do que aquele que só faz trabalho braçal e menos mental. E se ele desenvolver um quadro demencial, em termos de evolução, de gravidade, com certeza vai ser menor do que o outro. Então, quanto maior a atividade, como você falou, da leitura, resolver problemas, arrumar problemas mentais para você resolver, é melhor. Até uma coisa que eu sempre comento aqui com um neurologista, eu tenho uma população de pacientes que, na grande maioria, são idosos. Eu sempre comento com eles o seguinte, uma coisa que a gente vê que, na prática, é muito grave, é o pessoal aposentar muito cedo. Hoje em dia, pessoas de 50 anos aposentando, é jovem. Eu sempre falo, aposentar não quer dizer parar de trabalhar. Eu sempre passo para eles, até num tom de brincadeira, mas depois eu coloco o fundo de verdade. É importante que a pessoa morra trabalhando. Quer dizer, se aposentou, não quer dizer parar de trabalhar. Continue trabalhando, pode ser outra atividade. Mas morrer trabalhando. Isso quer dizer que ele vai ter uma atividade mental, intelectual e física que vai conseguir preservar exatamente essas funções. Né? Para nós aqui, essa questão da memória, raciocínio, juízo crítico, né? Tudo isso, capacidade de tudo fica preservado. Ao passo que se ele para com essas atividades, a chance realmente de evoluir para um padrão demencial é muito grande. Então, é isso que você colocou. É extremamente importante essa atividade mental. A atividade física também já está mais do que comprovado, que é outro fator que ajuda a preservar, né? Porque tem um mecanismo, melhorar a circulação, nutrição, irrigação, varredura de radicais livres, quer dizer, você consegue renovar as células nervosas no sentido da manutenção das atividades de cada célula que no conjunto vai levar essa preservação das funções mentais. Então, é extremamente necessário e importante. Até porque hoje o homem e a mulher de 60 anos não é mais aquele de há 30 anos atrás.
né? Hoje, uma pessoa de 60, de 65 anos, você nem dá a idade que a pessoa tenha, né? E uma vez que aposenta, vai aproveitar, vai viajar, vai curtir a vida, mas em algum momento vai voltar para casa. E é neste momento para parar e pensar em procurar uma atividade prazerosa do ponto de vista mental, não, doutor Marcílio? Até porque ele teve a vida toda em atividade, não vai conseguir ficar sem fazer absolutamente nada, né? Agora, viver só de passeio, né? Alguma coisa ele vai encontrar, que seja de uma forma prazerosa também e que possa fazer com que ele tenha essa atividade mental em constante movimento, não? Não, com certeza, porque além da pessoa, às vezes, se para, como eu falo, aposentou e coloca o pijama de bolinha e fica dentro de casa, né? E só assistir televisão ou não tem uma leitura, não resolve um problema, quer dizer, então vai deixando as coisas parar, a tendência é de diminuir isso, quer dizer, então, ao invés de você estar naquele ritmo que vinha antes, então desacelera por completo. E a nossa biologia é para estar sempre em renovação, né? Mesmo que não seja, claro, aquele ritmo do trabalho, mas ter alguma atividade. Eu sempre falo, vai fazer um curso de música, um curso de dança, um curso de pintura. Às vezes os homens, né? Eu sempre fui advogado, engenheiro, até médico aposentado. Então, vai fazer um curso de eletrotécnica, um curso de mecânica. Estou dando exemplo, são coisas interessantes e proveitosas. Não é que ele vá trabalhar com aquilo, mas é uma coisa que vai o quê? Exatamente excitar as suas atividades cerebrais no sentido da manutenção. Então, realmente, tem que fazer isso. Aproveitar a vida, com certeza, mas não pode de parar, cessar todo esse trabalho mental e físico. Né? Isso vai ajudar na longevidade e na qualidade de vida, com certeza. Exatamente. Aguarde um instantinho aí que nós já voltamos a nos falar. Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e nessa semana nós estamos falando sobre Alzheimer. O nosso convidado é o médico neurologista Dr. Marcílio Delmondes, que já é sócio aqui do Viver com Fé e Saúde, já esteve diversas vezes aqui conosco trazendo informações muito relevantes acerca da nossa saúde. E hoje nós estamos falando, né, Dr. Marcílio, sobre a questão do Alzheimer. Já trouxe muitas informações importantes no primeiro no bloco anterior. Mas assim, doutor Marcílio, hábitos como o tabagismo, como o alcoolismo, eles também podem desencadear ou então acelerar o Alzheimer, doutor? Porque existe o chamado Alzheimer genético, que você pode herdar, e tem as formas chamadas esporádicas, né? O genético, geralmente, você vai encontrar um histórico familiar, ou o pai, o avô, e aí você pode herdar no seu genoma um traço e desenvolver a doença. E tem situações onde não tem componente genético, a pessoa não tem uma predisposição genética e desenvolve o Alzheimer. E da onde vem isso? Então a gente observa que alterações cerebrovasculares, diabetes, a gente sabe que até se diz o diabetes cerebral, né, porque às vezes a resistência à insulina, isso facilita a nível cerebral a morte neuronal, é um problema sério, a gente tem maior cuidado quanto a isso. Tabagismo, o álcool, traumas, dando um exemplo, por exemplo, uma coisa assim que a gente vê como extremamente agressivo. Imagina um lutador de MMA, né? Trauma de crânio. Lá nos Estados Unidos está tendo até um processo contra a Liga de Futebol Americano por causa do trauma. Muito pessoal dos jogadores de futebol americano desenvolvendo demência por conta daqueles traumas, esportes agressivos. Então, traumatismo, como ele está comentando, bebida alcoólica, álcool, drogas, tudo isso são fatores que podem propiciar o aparecimento de um processo vegetativo como doença de Alzheimer. Então, tem situações, quer dizer, que a gente consegue evitar, né? O genético não tem como evitar ainda hoje. Agora, esses fatores secundários a gente tem como corrigir. Então, quanto menos você levar a perda neuronal, melhor. Porque a gente nasce com a população de neurônios e ao longo da nossa vida ela não aumenta. A gente tem que preservar. Mas a gente consegue acelerar a destruição. Então, como você falou, vou lá para o álcool, vou para o tabaco, vou para a droga, quer dizer... Então, tudo isso são fatores que costumam acelerar, né? Então, sim, o fato de correção, com certeza, é um fator de preservação.
Sim. Doutor, uma vez confirmado a doença no paciente, ah, é importante também esse acompanhamento acerca do que é a doença, de como é que vai se proceder esse tratamento, também para a família, para que ela também possa adquirir as estratégias de enfrentamento durante o desenvolvimento dessa doença, a evolução dessa doença, né? Porque o que acontece? A gente vê as famílias também, claro, em sofrimento, o paciente esquece, eu estou falando do ponto de vista afetivo principalmente, porque o paciente às vezes esquece as pessoas que ele mais amou a vida dele toda e lembra lá da infância dele. E os filhos, a esposa ou então o marido, enfim, daquele paciente acaba, na verdade, sofrendo essa questão, poxa vida, não me lembra mais de mim, poxa vida, ele acabou de me pedir para fazer aquele carreteiro, por exemplo, que ele tanto ama, e ele nem se importou, né? Então é importante também essa rede de apoio para poder ajudar essa família a lidar com esse paciente, para garantir o bem-estar não só do paciente, mas também dessa própria família, porque há um sofrimento, né? Eu falo isso de experiência própria porque a minha avó, ela foi acometida de Alzheimer, ela faleceu com 91 anos. Então, a família se reuniu toda, né? Os filhos, os netos, enfim. E nesse sentido de poder acolher a avó, e nós tínhamos certeza que quando ela não me reconhecia como neta, eu sabia que alguma parte minha estava nela e alguma parte nela estava minha, e não tinha problema, porque todos os dias era um dia novo, né? E mesmo o importante é que eu sabia o tempo todo quem ela era para mim, o que ela me representava. E isso não diminuiu em nenhum momento a importância que ela tem na minha vida, eu tenho certeza que eu na vida dela. Mas a gente, infelizmente, ainda vê algumas famílias nesse sofrimento de meio que lutar contra isso, né? Eu sei que existe um trabalho muito grande nesse acolhimento a essas famílias, mas eu acredito que pode ter ainda aquela pessoa que fala, mas poxa vida, não me conhece, não me conhece. Então a questão é, não adianta lutar contra isso, né? É a gente compreender que realmente não vai ter cura, a gente ter essa noção que é importante sim para o paciente e para a própria família e compreender como é que vai lidar daqui para frente, porque é uma rotina nova que é instalada nessa família, né? São vivências novas, é uma nova forma de viver com aquela pessoa que você ama ao teu lado, sem te reconhecer, né, doutor? É um dado interessante que você passou, quer dizer, não adianta só tratar o paciente, também de uma certa forma tem que tratar, digamos, orientar os familiares, porque chega um ponto na evolução da doença que quem mais percebe e sofre é exatamente a família, porque o portador da doença, com a evolução, ele vai perdendo a noção das coisas e perde a capacidade de julgamento e não consegue mais interagir com o meio e não é capaz de ter nenhum tipo de relacionamento. Então ele não sofre com nada, o que está acontecendo no país, na família, se teve alguma perda ou não, mas a família está percebendo tudo. Então é interessante que a família perceba que aquela pessoa que está ali não é mais aquele de 20 anos, de 40 anos atrás, é outra pessoa. Então tem que se comportar com o padrão atual. Porque realmente não adianta exigir que ele faça coisas que antes ele conseguia, porque ele já não é mais capaz. Então eu tenho que estar orientado e aprender que eu tenho que agir de acordo com a situação dele, quer dizer, para ele, né? Como você falou, a figura é a mesma, mas não é mais a personalidade, não é mais aquele comportamento de antes. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente sempre tem o cuidado de passar isso para os familiares, né? É muito comum, às vezes, a gente vê no casal, às vezes o senhorzinho está com Alzheimer e a senhora não, né? Casal de idosos. E ela briga com ele porque ele não faz o que ela pede, o que ele sempre fez, quer dizer, ela não entende, não compreende. Então, a gente tem, nós médicos, terapeutas, todo mundo que está envolvido, de orientar e passar isso. Tanto que hoje em dia, muitos dos programas para tratamento de Alzheimer tem vídeos, livros, exatamente para o cuidador, orientando o cuidador. Porque senão, realmente, como você falou, sofre muito na situação. E às vezes não é incomum a gente ver o cuidador, o familiar, às vezes sucumbir antes, falecer antes. Porque ele estressa, ele sofre, sente tudo. A pessoa que está com demência chega ao ponto que ele não tem nenhum nível de estresse. Tanto que antes doenças clínicas como a hipertensão, diabetes, colesterol, tudo melhora.
a cabeça piora cada vez mais e a parte física melhora, que é o contrário, uma coisa interessante, porque não tem nenhum estresse envolvido. Mas a pessoa que está com a mente preservada sofre, né? Então, realmente, a gente tem a obrigação de orientar os familiares do que está acontecendo, o tipo de doença do que se trata, para ele poder aprender a lidar com isso, né? E, não, como você falou, não entrar em todo esse sofrimento. Poder ajudar, mas também se preservar, que é uma coisa importante. Isso faz parte. Até porque há um desgaste, né, físico e emocional daquele que está ao lado quando não entra nesse processo da compreensão, né, doutor Marcílio? E também da importância de ter a segurança desse paciente, desse seu familiar dentro da casa, trancando o portão, né? Tirando os objetos que ele possa se machucar, porque às vezes ele acha, né? Porque para ele está tudo certo. Ele acha que ele ainda pode fazer uma comida, ele acha que ele pode fazer alguma coisa, mas ele pode esquecer aquela panela lá no fogão. Então, ele não pode ficar sozinho. Então, é preciso que tenha uma pessoa sempre com ele, com muita paciência e recheado de afeto, né, doutor? Eu gostaria que o senhor trouxesse também para a gente essa importância. E não é que a gente está romantizando a doença, porque é uma doença que faz sofrer muito a família, né? Mas a importância de a gente ter esse alerta de que o amor é o melhor caminho nesse cuidado com esse paciente, né? Nesse zelo com o paciente, até para que você também tenha qualidade de vida e saúde mental para você poder dar continuidade nesse cuidado, né? Não, com certeza. Como você falou, a pessoa que tem o quadro demencial, ele vai tendo uma dispraxia, ele vai desaprendendo a fazer as coisas, como você falou, lidar com fogão, cozinha. Você chega ao ponto que a senhora não consegue mais ter o cuidado com o fogo, o risco de incêndio, sai de casa, depois não consegue voltar. Então, não é incomum a pessoa ficar perdida 2, 3 dias e o risco grande no trânsito, ele não tem a noção de sinal amarelo, vermelho, quer dizer, verde, ele passa, risco de ser atropelado. Então, tem uma série de riscos, né, que nós temos que estar cientes, no caso dos cuidadores familiares, que tem que ser passado e ter esses cuidados dentro de casa, né? Então, você falou, às vezes sabonete, eles comem produtos de limpeza, quer dizer, são coisas de risco, tem que tomar muito cuidado. Chega um ponto que às vezes na própria doença a pessoa come, esqueceu de comer, então ganho de peso é uma coisa comum, né? Então são situações simples do dia a dia que a gente tem que estar ciente para a segurança do paciente e para a segurança de toda a família. Então tudo isso daí a gente orienta, porque realmente ele vai precisar de um cuidador no sentido amplo. A capacidade de higiene vai perdendo essa capacidade, tem que ter uma supervisão, né? Tomar banho, escovar dente, assim por diante. Os medicamentos, ele não tem condições por exemplo, às vezes toma o remédio, esquece que tomou, toma de novo, né? Então são riscos, ou deixa de tomar. Então realmente tem que ter um cuidador, mas, como você falou, com carinho e amor. Saber que isso faz parte da doença, não é uma coisa que ele está fazendo por querer, ele está sofrendo daquilo, né? É que, olhando de fora, aparentemente, o físico está tudo normal. Então, não é possível, né? Você não vê, mas, né? Então, a gente passa bem para eles que todas as funções vêm do cérebro. Se o cérebro não funciona direito, tudo o restante fica prejudicado. Então, isso quer dizer que não é tão fácil eles entenderem, né? Porque se a pessoa perde um braço, uma perna, está com a paralisia do lado do corpo, é mais fácil o entendimento. Quer dizer, alguém fala, está na cara, você está vendo. Mas se olha a pessoa, está bonita, está cuidada, está andando, não tem nada. Quer dizer, então, isso que às vezes a gente percebe muito nessas doenças, né, cerebrais, né, psíquicas, que ainda tem um certo grau de dificuldade, mas é questão de esclarecimento. E no caso, quando a gente fala quem dá assistência, né, o médico, os terapeutas, toda a equipe, tem que passar isso muito bem passado para a família, indicar materiais para leitura, explicar e sempre estar reunindo. Às vezes a gente é obrigado a chamar o familiar, e os outros que às vezes não são visitadores frequentes nas consultas, a gente chama para conversar, ó, está acontecendo isso, e a conduta tem que ter essa, não é para brigar, não é para maltratar, é o contrário, é ajudar e saber que isso faz parte da doença. Como você falou, é difícil, né, o pessoal entender e aceitar. Mas a partir do instante do bom esclarecimento, as coisas vão facilitando. É claro, ter o sofrimento tem, mas tem que ser bem entendido e bem repassado isso para a família, né? Então,
no caso é o principal do tratamento. Aceitar é um passo muito importante, sobretudo no desenvolvimento deste cuidar, né? Saber que realmente não vai ter uma melhora. Não adianta ele se iludir, a família se iludir e falar, ele está tomando remédio, daqui a pouco ele já está bem. Não, não vai. Pelo contrário, vai ter piora nesses quadros, né? Então é importante sim ele ter essa aceitação. De que a pessoa que ama realmente passa por todo esse processo. O senhor falou em relação à questão da alimentação, né, de que acontecem casos, né, de obesidade. Então é importante ter uma alimentação adequada também para o paciente de Alzheimer, doutor Marcílio? Sim, porque às vezes nos períodos evolutivos da doença, às vezes acontece o que eu te falei, até por questão da memória, ele come, esqueceu o que comeu, às vezes acha lá uma penca de banana em cima da mesa, come tudo, sobrou metade de um bolo na geladeira, ele come, e depois, num período da doença, acontece o contrário, dele já ter dificuldade para comer, quer dizer, já tem uma hiporexia, uma anorexia devido à doença. Então, a família tem que estar sempre observando isso para balancear a alimentação, quer dizer, então tem que ter o cuidado, né, que a gente fala, tem que estar assistido, não só na parte da higiene, mas também na parte da alimentação e na parte física, fazer caminhada, fazer exercício, porque como a doença tem um caráter progressivo e ela vai evoluindo as funções, se a pessoa fica mais tempo parada, vai desaprendendo a caminhar, começa a dificuldade para caminhar, é uma coisa que pode acontecer. Com o tempo de evolução, dificuldade para engolir, para fazer atividades motoras. Então, a gente fala, tem que ter o cuidado, mas também não deixar a pessoa ser cuidada, porque às vezes o cuidador faz tudo que a pessoa poderia fazer, conclusão, ele aleja a pessoa, né? Mas a pessoa podia cortar o bife, claro, com cuidado. Se a pessoa dá tudo na boca, chega um ponto que ele perde a capacidade de se alimentar por si só. Então a gente orienta, enquanto ele tem condições, você deixa ele fazer, tem que dar um problema e ver se ele resolve. É claro, não conseguiu, você auxilia, né? Então, isso inclui a parte, como eu falei, da alimentação balanceada, os cuidados de horários, a parte de hidratação, que é outra coisa, o idoso geralmente não sente sede, e é comum a gente pegar os pacientes que às vezes estão desmaiando, estão tendo quedas, você vai ver que estão fazendo hipotensão postural, queda de pressão do baixo volume, estão desidratados, seco, né? Tanto que eu falo, água, paciente idoso, a gente não deixa à vontade, a gente dá na marra, porque eles não pedem sem sede. E são coisas simples, né? E às vezes você vai avaliar o paciente, fez um AVC por desidratação, hipovolemia. Então, eu falo, são outros cuidados, da alimentação, hidratação, e aí, claro, essa parte da higiene e todos os cuidados com os riscos dentro de casa, com materiais cortantes, fogão, tudo e sair de casa se deixar portão aberto, quer dizer, então são uma grande gama de fatores que a gente tem que passar bem orientado para todos os cuidadores, né? Doutor Marcílio, o senhor trouxe algo tão importante na sua fala, porque a gente está falando aqui de ter paciência, de ter amor, afeto, enfim. Mas também é importante ter um pulso firme, né? Como o senhor falou, ele não quer beber água, mas tem que fazer ele beber água. Então é uma pessoa que precisa ter pulso firme também para poder saber lidar com essa situação, não? Porque a gente fala, né, antes a cabeça dele funcionava, agora tem que ter alguém pensando por ele, né? Então, se é o filho, a filha que está cuidando, fala, não, agora chega o ponto que vocês têm que dar o comando, porque ele perdeu essa capacidade, né? Embora seja o pai, tem toda aquela questão do respeito que tem que ter sempre, mas nesse sentido há necessidade. Eu até falo para as cuidadoras, principalmente no caso das senhoras, né? Tomou banho, deixa a roupa lá e pede para ela mesmo se vestir. Fazer a combinação, se está fazendo a combinação correta, se está vestindo corretamente a roupa, não é já dar tudo pronto. A partir do instante que a gente facilita muito, a gente prejudica também. É outro dado que a gente tem que ter o cuidado. A gente auxilia enquanto ele precisa, mas se ele dá conta, você tem que deixar de fazer e estimular. Faz parte da terapia ocupacional, né? A terapia ocupacional é uma atividade muito boa para esses casos, quer dizer, ele está em atividade. Porque, como eu falei, ele vai desaprendendo, por exemplo, ele pega advogado que sempre deu nó na gravata, ele desaprende a dar um nó na gravata, eles aprendem a abotoar uma camisa, a dar um nó no cadarço do sapato. São coisas simples, mas eles vão desaprendendo. Agora, se eu faço tudo desde o início, eu acelero esse processo de desaprender, né? Exato. Então, por isso, a gente tem que estimular.
Exatamente. Fala pra gente agora, deixa uma mensagem pra gente agora da importância de nós falarmos sobre Alzheimer, Dr. Marcílio. Infelizmente temos o tempo da televisão, né? Então, como essa mensagem final, fala pra gente dessa importância, querido. Bom, nós temos muita expectativa, que a gente comentou, né? Que existe tratamento e uma doença que tem um caráter evolutivo, infelizmente. Os remédios que a gente tem hoje, por enquanto, são sintomáticos, mas estão surgindo, já tem até medicamentos liberados inicialmente fora dos Estados Unidos, que teoricamente, quer dizer, que na prática, não teoricamente, vão resolver o padrão evolutivo. Então, a gente está na expectativa e a gente procura incentivar as famílias, né, a sempre tratar bem, cuidar, procurar, e qualquer sinal de dificuldade de memória no familiar, procure avaliação médica. Isso é importante. Quanto mais cedo se fizer a avaliação, melhor, porque nem sempre é uma demência degenerativa. Tem as chamadas demências, pseudodemências, que às vezes passam e acabam não sendo diagnosticadas, são curáveis plenamente. Então, é a mensagem que eu deixo, né? E cuide bem desses velhinhos. O mais importante para nós é envelhecer. Todo mundo fica bravo quando envelhece, acha que vão aparecer coisas, mas, na verdade, eu acho que é bom envelhecer. Ah, sem dúvida. Essa é a minha mensagem. Sem dúvida, querido. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui, à TV Imaculada, ao nosso programa Viver com Fé e Saúde. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui todas as vezes que o senhor tem essa disponibilidade, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado, grande abraço a todos. Deus abençoe o senhor, a sua família, o seu sacerdócio, viu? Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham aqui na TV Imaculada, não só o programa Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação na nossa querida TV Imaculada. E agradecendo também o Dr. Marcílio Delmondes, mais uma vez, por ele ter disponibilidade aqui pra gente, por trazer tantas informações relevantes. Não, gente, olha, eu vou dizer, em vários momentos da entrevista eu me emocionei de verdade, porque eu fui remetida totalmente ao tempo em que minha avó morava aqui, nesse mundo com a gente, quando ela era viva. Minha avó faleceu, tinha 91 anos, já fazem muitos anos que a minha avó faleceu, mas nós vivemos com a questão do Alzheimer, eu penso que uns 4 anos desses 91, os últimos 4 anos da vida dela, nós tivemos a nossa avó com Alzheimer e foram momentos assim que talvez mais tenham nos aproximado, minha família sempre muito carinhosa, sempre muito unida, e nós sofremos muito, mas sem sombra de dúvidas foi um grande aprendizado. Você vê aquela pessoa que você ama, que tinha todos os cuidados, que fazia puxa-puxa para você, que tinha o colo mais maravilhoso do mundo, não te reconhecer. Então, essas informações que o Dr. Marcílio traz, nesse sentido de que a família precisa cada vez mais estar integrada, não só acerca do que é a doença e de que não há cura, para você não entrar nesse aspecto da negação, mas que tem formas de você poder cuidar também da sua saúde mental, sobretudo através da aceitação, gente. Nós precisamos ter essa plena certeza do que é a doença, do que é o tratamento, saber que o remedinho que ele está tomando não vai melhorar no sentido, né, de ele lembrar de você, então melhorar os aspectos comportamentais. Mas você pode ter qualidade de vida sim, ao lado daquela pessoa que você ama e que foi diagnosticada com Alzheimer. Como eu falei, a gente não está romantizando que a base de tudo isso é o amor, porque a gente também precisa, né, ter os aspectos, sobretudo da ciência, da medicação, enfim. Mas doses de amor, doses de carinho, doses de cuidado vão fazer com que você tenha esses momentos com a sua família com mais qualidade, sem grandes sofrimentos no seu aspecto mental. Quando a gente está cansado mentalmente, isso reflete também no seu corpo físico. De fato, não é fácil a gente ter uma família, na família, alguém que a gente ama, acometido com essa doença, com o Alzheimer, mas a gente sabe também que tem sim como a gente ter qualidade de vida. E minha avó era muito ativa, como o Dr. Marcílio falou, às vezes por fora você fala, meu Deus, é tão saudável. Minha avó era muito saudável fisicamente, graças a Deus.
Mas a questão, né, do Alzheimer fez com que ela realmente tivesse várias questões, sobretudo comportamentais, e nós aprendemos juntos. E o mais importante, nós vivemos juntos, né, o tempo todo. Mando um beijo para toda a minha família, minha mãe, minha tia, que tiveram assim uns cuidados fantásticos, meus irmãos também, que foram todos muito parceiros. Então, vocês que estão aí passando por esse momento, né, realmente não é fácil, mas procure realmente essa ajuda para você cuidar de você. O seu autocuidado vai ser fundamental para que você possa melhor ainda cuidar dessa pessoa que você ama, que está na sua família. Você perdeu o nosso programa? Ai, ai, ai! Você pode acompanhar também as reprises no decorrer da semana ou no canal do YouTube, gente. Nós estamos lá no YouTube também. Deixa eu olhar aqui. Você pode procurar no YouTube, você vai procurar lá, ó, Rede Imaculada de Comunicação. Lá você vai encontrar reprise de todos os programas, celebrações direto da nossa sede, informações sobre a nossa obra. Clica naquele vermelhinho lá em inscrever, né? Clica no sininho para você poder receber as notificações dos programas que são baixados lá. E se você gostou da entrevista, curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também possam ser informadas. É um programa que realmente leva muita informação e nós aqui aprendemos também para poder melhor encaminhar para cada um de vocês e juntos todos aprendermos. Estamos todos passando por aqui como meros conhecedores, né? A gente vai só aprendendo cada vez mais. Eu quero deixar um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma excelente e abençoada semana. Nós voltamos aqui com o próximo programa. Até lá! E salve Maria Imaculada!